A primeira fala, Francisco, é no sentido da complementariedade e convergência de iniciativas do governo brasileiro, né? E aí é a ampla sintonia, né? E aí não é apenas Ministério das Comunicações e MCTI, os colegas do Ministério da Economia também, alguns membros desse conselho, na busca, né, da inserção do país na era digital, né? Onde o e-digital foi o início, o plano de IoT, né, uma robustecida, mas o mais importante é esse cumprimento, como foi bem colocado pelo Max e pelo Vitor, no sentido do cumprimento, né, dos pontos alavancados pela OCDE, e esse é um compromisso de governo, né? E aí eu gostaria de dar um destaque ao trabalho que vem sendo conduzido pela Serex da Casa Civil na construção da Agenda de Economia Digital e Telecomunicações, né? O posicionamento desses conjuntos de diversos atores, incluindo atores privados, para que a gente avance nesse processo que tem a ver, né, com a incorporação da transformação digital no dia a dia do setor produtivo, que é o lado que nós estamos aqui mais diretamente envolvidos pelo Ministério, mas principalmente de todo cidadão. Como foi bem colocado, os pontos que foram concluídos pelos dois documentos da OCDE em 2020, eles foram extremamente favoráveis, né, a nosso trabalho que vinha sendo conduzido, uma boa parte, né, e aí eu faço aqui um registro aos trabalhos das equipes do Vitor e a equipe que aqui continua no Ministério, na época liderada pelo Max, né, nós fizemos um trabalho de continuidade, né, não se mexe em time que está ganhando, né, a gente fortalece, né, os times que estão conseguindo vencer. Isso foi muito importante. Um ponto relevante, e aí eu me detenho, foi que em 2019 nós aderimos, né, a dois documentos, né, e o Vitor teve um papel muito importante nisso, a dois documentos da OCDE referentes à inteligência artificial e à segurança digital, né? Isso foi um marco em 2019, e a partir daquela data, né, naquela época, o MCTIC cuidava das questões inerentes à TI e à parte de comunicações, o que facilitou tremendamente, né? E, nesse sentido, nós iniciamos o processo de avanço, né? E aí cabe destacar que a gente avançou principalmente na questão da inteligência artificial, né? E aqui eu faço um registro a duas pessoas que são conselheiras, né? Miriam e Vitor, né? Que tiveram um papel fundamental na construção da estratégia, né, brasileira de inteligência artificial. Um processo que teve uma participação aberta em consulta pública, mas uma contribuição de muitas pessoas, né, que foi recentemente publicado, né, o que nos coloca, né, num posicionamento diferenciado, porque agora nós temos um norte a se perseguir, e eu gostaria de ressaltar, né, e tem muito a ver com o documento do Brasil 5.0, né, que é o conjunto de eixos que nós temos estruturado a toda a estratégia de inteligência artificial. No que se refere a eixos transversais, onde a gente está focado, né, em ajustes, melhoria de legislação, regulação e a questão do uso ético, né, isso é fundamental, e isso nós estamos em sintonia com o que está acontecendo no resto do mundo. A questão da governança de inteligência artificial e a questão da cooperação internacional. Essa é uma área que pressupõe muita cooperação a nível internacional. E, no aspecto da operacionalização, né, o eixo vertical centrado, primeiro, na questão da educação, né, a inteligência artificial será transformadora quando a gente pensa em educação, a questão da força de trabalho e a qualificação, né, dessa força de trabalho para esse momento, e aqui tem um destaque, e a gente separa da variável educação, porque precisamos conduzir isso de forma particular, seus impactos nos setores produtivos, né, a questão no setor público do uso da inteligência artificial e um destaque especial para a área de segurança. Esses pontos da estratégia de inteligência artificial são fundamentais porque eles
nos norteiam no que precisamos perseguir. Um outro ponto importante, que também foi indicado pelo estudo da OCDE da transformação digital, é o papel estratégico que tem o CIT Digital, né, para implementar as recomendações dos dois estudos e, principalmente, a revisão, né, de todo esse esforço que a gente tem conduzido, inclusive, como foi bem colocado aqui pelo Francisco, a iniciativa da revisão do e-digital. Eu queria dar um destaque a essa questão da revisão do e-digital. Nós devemos ter a reunião já no próximo mês, né? Era para ter ocorrido em abril, mas por questões de agenda não foi possível. E a gente deve abrir, Francisco, uma estratégia de recebimento de contribuições da sociedade. Então, a priori, eu gostaria que, né, fossem encaminhadas à Casa Civil, né, as contribuições para a revisão dos pontos que devem ser ajustados, aqueles pontos que devem ser, né, superados, mas principalmente, né, o que deve ser incorporado na estratégia digital, e com isso a gente construir, né, algo que seja de impacto na sociedade e que traga benefício para o país como um todo. Eu queria centrar, né, nas questões para frente, né? E aí é importante, né, que no âmbito da agenda de economia digital, né, nós temos, e isso está sendo conduzido pelos colegas da Casa Civil, né, com a participação principalmente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério de Comunicações, né, de um conjunto de estudos que deveremos conduzir no período 21 e 24, centrado em algumas áreas, tipo a questão das abordagens nacionais, a questão da conectividade, a questão tecnológica, muito centrada em segurança digital e inteligência artificial, a questão de manutenção de bases de dados, portais e plataformas, ponto que o Max citou, que a gente avançou bastante com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a Autoridade Nacional, né? A questão da relação sociedade e confiança, nós estamos falando, né, de algo que tem um impacto no dia a dia do cidadão muito significativo, e nós temos que pensar, né, na proteção como um todo, e a questão do fluxo de dados, né? Então, essas são as macro-áreas que nós deveremos nos debruçar, né, coordenados pela Cerex da Casa Civil, para a construção de um conjunto de estudos que vão subsidiar a estratégia junto ao CDE. Um ponto importante é a decisão do governo de atender os requisitos da OCDE, e nós estamos contribuindo, e eu digo, quando estou falando nós, Ministério das Comunicações e Ministério da Economia, nessa construção de agenda de economia digital. E eu finalizo minha fala centrando em algumas iniciativas que estamos conduzindo, né, com 3 olhares, e aí tem a ver com a temática maior do nosso encontro de hoje, referente à perspectiva para a inovação e transformação digital. Ou seja, nós estamos fazendo um grande esforço envolvendo iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, um conjunto de ações, né, conduzidas pelas 3 agências vinculadas diretamente ao Ministério, me refiro ao CNPq, me refiro à FINEP e me refiro à Embrapi. Essas 3 instituições estão em sintonia no contexto de levar a questão das tecnologias 4.0, baseadas, né, no plano de IoT, que tem sido a nossa referência, mas principalmente para que isso se transforme em chegar soluções de IoT para melhoria da produtividade no setor produtivo e melhoria de qualidade de vida no ambiente do cidadão. Um esforço fundamental, né? E nós temos intensificado, não tem uma semana que a gente não tenha colocado uma solução no ar referente à questão da capacitação, né? Nós estamos intitulando aqui Futuro do Emprego, Emprego do Futuro. A necessidade urgente que a gente tem de agilizar o processo de capacitação em tecnologias digitais, algo que a gente vem conduzindo numa articulação que envolve o Ministério da Economia, Ministério da Educação, mas principalmente uma forte parceria, né, com o setor empresarial. Nós temos um conjunto de iniciativas, né, já sendo conduzidas, e eu gostaria de citar a parceria da Embrapi com a IBM, me desculpe eu citar as empresas, mas é muito relevante, né? A parceria, né, que nós estamos conduzindo com o Softex, com 40 empresas, né, beneficiárias da lei de TIC, né? Hoje nós tivemos uma conversa com a Apple e
o Tecnopuc do Rio Grande do Sul, e estão surgindo, né, oportunidades para que a gente acelere, né, o esforço de capacitação em tecnologias digitais, um gargalo crítico que nos foi colocado em 2019 pela Brascom, e recentemente a Brascom, né, ampliou, né, esse gap que existe de recursos humanos, de capital humano, né, qualificado nos níveis técnico e com especialização. Ou seja, qualificação de capital humano é um ponto fundamental se nós queremos ter uma agenda de economia digital no país e que isso impacte em ganho para a sociedade como um todo. Dentro dessa lógica, né, o nosso mapa orientador maior continua sendo a implementação do plano de IoT, onde a gente está conseguindo avançar com o trabalho na área da indústria 4.0. Esse mês passado aprovamos o plano de trabalho do Agricultura 4.0, né? Estamos avançando, apesar do foco que tem sido dado à pandemia pelos colegas do Ministério da Saúde, com Saúde 4.0, onde a vertente principal tem sido a questão do uso da telemedicina. Estamos avançando nos processos das cidades inteligentes e sustentáveis e iniciamos, né, um trabalho muito significativo que terá resultados brevemente, que é com foco em turismo 4.0. O setor de turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia e a gente acredita que a transformação digital possa contribuir significativamente para a retomada desse segmento tão importante na geração de postos de trabalho e do desenvolvimento, né, do território como um todo. Então, esse é um conjunto de iniciativas, Francisco, que nós estamos fazendo como governo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como o ministro Marcos Pontes tem repetido, nós somos apenas uma caixa de ferramentas, né, fundamental para que a sociedade como um todo, em parceria com o setor empresarial, a gente avance no processo da transformação digital e, com isso, a gente avança, né, no cumprimento das recomendações dos documentos da OCDE, sem deixar de monitorar, junto com os colegas da Casa Civil, o cumprimento integral dos compromissos do país para com a OCDE. Rapidamente, era isso que eu queria colocar, Francisco.